E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, meu nome é Caio, pra quem não viu na intro. Esse é um canal auto-libertário que eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. Bom, o vídeo de hoje aí, como a thumb entrega, vamos falar um pouco sobre assuntos que tangem o futebol novamente, a questão do escândalo das casas de apostas, dar uma visão libertária sobre o caso, enfim, tem muita coisa interessante para falar sobre fraude, sobre liberdade de escolha das pessoas, crime, punição, enfim. Vamos ter uma discussão sobre isso aí fora daquela opinião bunda do jornalista que você já está cansado de ouvir na TV, então dá uma moral aí. Outra coisa importante também, se inscreve no canal, antes de entrar aqui no assunto do vídeo, muito importante. Ajuda o canal aí a bater 670 inscritos ainda nessa semana, faltam só mais 8, então galera que chegou nova aí, se inscreve, dá essa moral. Checa também na descrição os links para as redes sociais do canal, já que assim você vai ter a garantia de que você vai receber as notificações do canal, já que mesmo com o sininho ativado, que é importante ativar, o YouTube não costuma entregar as notificações dos vídeos. Se a minha voz estiver um pouco zoada ainda, desculpa, não tem como fazer. Eu tô aparentemente com alguma gripe ou alguma coisa e tô me recuperando, mas enfim, preciso voltar a gravar, porque né, tem que trabalhar. Outra coisa importante também, se você quiser ajudar financeiramente no canal, através de doações, você pode doar através de Bitcoin, Nano, ou via Pix, através do contato.libertario03@gmail.com. Manda uma grana aí pra ajudar a pagar os remédios aí que eu tô tomando, que é, osso, né? Remédio tá caro pra cacete. Então você pode me ajudar aí. Já tá pago, tá? Eu já comprei, só tô dizendo assim. Se você quiser ajudar aí, fico muito agradecido e que seja devolvido em dobro pra você. Mas enfim, vamos lá. Vamos falar aí do assunto. Se você tá em Nárnia, assim, basicamente, ou se você absolutamente não acompanha o futebol, o que tá acontecendo é basicamente o seguinte. Houve um grande movimento de chegada de casas de aposta esportiva no Brasil nos últimos anos. E aí o que vem acontecendo é que essas casas de aposta começaram a patrocinar clubes de futebol, jogadores, enfim. Começou a vir um mercado desse dinheiro para cá porque basicamente se permitiu que houvessem apostas esportivas no Brasil. Há uma demanda represada de vários anos, tá, no Brasil por causa disso, porque não podia, porque enfim, o governo trata as pessoas como se fossem crianças e aí proíbe elas de fazer coisas. O que está acontecendo agora? Graças a uma denúncia do presidente do Vila Nova de Goiás, tá? Isso começou lá atrás. Ele ficou sabendo que um jogador do time dele, eu não vou lembrar o nome de todos os jogadores, tá? Desculpa, são muita gente e a cada minuto que passa aparece mais gente, o que é muito lamentável. E aí, esse jogador ele fez um esquema para basicamente fazer um pênalti. Ele ia receber, parece que 150 mil reais, eu não lembro os valores. Eu vou deixar várias matérias aqui na descrição com diferentes relatos do caso, enfim, matérias que estão cobrindo o caso, e aí vocês vão acompanhando os detalhes. Eu não vou lembrar dos valores exatos, tá, de todos os casos. Mas enfim, esse jogador tinha que receber 150 mil reais por fazer um pênalti. Só que o jogador ele não foi relacionado pro jogo. Ele havia uma expectativa que ele fosse ser titular e nem no banco ele ficou. Então o cara ficou meio desesperado porque ele tinha recebido uma grana, né, de um adiantamento da quadrilha de aliciadores de manipuladores de aposta. E aí ele chegou pra galera lá do time e falou: rapaziada, ó, pô, aí ó, tem um cara ali, ó. O cara vai pagar uma grana aqui pra quem fizer um pênalti aí. Vocês não conseguem fazer um pênalti, não? E aí esses jogadores denunciaram o caso pro presidente, e o presidente do Vila Nova também é um policial militar, ele começou a investigar o caso e descobriu, e o resto, bom, as últimas notícias do dia. O que tem acontecido basicamente? Há uma implicação em alguns jogadores de clubes grandes, outros de clubes médios e pequenos. Tem jogador, por exemplo, do Bragantino envolvido nisso, supostamente envolvido, tá? Vamos sempre usar aqui uma condicional porque ainda está em investigação. E eu não posso acusar alguém de um crime sem ter a certeza que essa pessoa cometeu um crime. Então, porque, primeiro, porque você acusar alguém falsamente de um crime é um crime, e segundo, porque presunção de inocência, então vamos presumir que todos os envolvidos são inocentes até que se prove o contrário. Embora existam casos que estão muito mais comprometedores, que essa inocência é colocada em bastante xeque, mas ainda vamos deixar como inocentes até que se prove o contrário. É muito importante isso, tá? Eu sempre bato nessa tecla aqui no canal, a galera mais macaca velha aí de canal já tá ligado que eu sempre falo isso. Calma, vamos lá, vamos esperar que a galera se defenda e vamos fazer o julgamento depois. Eu já entrei numas bolas divididas aí meio estranha. Por exemplo, tem vídeo aqui no canal que eu peguei o caso do Robin e falei: calma, vamos esperar para ver o que está acontecendo. E aí, enfim, eu prefiro ser criticado por ser prudente demais em acusar alguém de um crime do que acusar alguém de um crime de fato e prejudicar a vida da pessoa. Então,
alega-se que esses jogadores cometeram fraude nas apostas. Como essas apostas funcionavam basicamente? A manipulação era feita através de 3 critérios. Por exemplo, cartão amarelo, cartão vermelho e pênalti. Então, por exemplo, está tendo uma alegação que o jogador Eduardo Bauerman, zagueiro do Santos, que ele supõe-se, né, acusa-se ele, e não, de novo, não está provado, mas há essa acusação contra ele, de que ele recebeu 50 mil reais para poder ser expulso no jogo contra o Avaí. Perdão, para ele ser amarelado no jogo contra o Avaí. Então ele teria que tomar um cartão amarelo. E aí o fato engraçado é que não só ele não tomou um cartão amarelo, como ele foi eleito o melhor em campo no jogo contra o Avaí. Então ele descumpriu o acordo. Isso levou a galera das apostas a ficar não muito satisfeita, e quando eu falo não muito satisfeita, é um baita eufemismo, rolou até ameaça de morte ao Bauerman. E isso tem os prints da conversa, tá, com ele. Vou deixar aqui na descrição a matéria com isso. E assim, atribui-se esses números de telefone, essas conversas, esses prints ao Eduardo Bauerman, e aí ele começa a conversar, ou a pessoa do print ali que atribui-se ser ele, que diz ser ele, começa a conversar com um suposto aliciador e falando tal, não, vou te devolver o dinheiro, que não sei o que. E a pessoa que alega, que as acusações alegam ser o Eduardo Bauerman, fala inclusive no dia do nascimento da filha dele, ele estava no hospital conversando com um suposto aliciador. E aí depois disso foi feito um outro combinado pra tipo, Bauerman, faz o seguinte, você seja expulso aí contra o Botafogo que a gente te paga X. E aí a galera das casas de aposta, ela fez a aposta, né? Porque, enfim, é uma aposta manipulada, você combina com o jogador faz o que você quer, você ganha dinheiro. E aí ele foi expulso, só que após a partida. E após a partida, casas de apostas não pagam essa expulsão, porque eles consideram somente o que acontece nos 90 minutos. E aí ele gerou um baita prejuízo, alega-se que na casa de 800 mil reais. E aí o que aconteceu? A coisa escalonou, enfim. E basicamente o Eduardo Bauerman foi afastado. Outros jogadores de outros times foram afastados. Teve 2 do Atlético Mineiro que foram afastados. O nome do jogador Natan do Grêmio também está implicado nessa questão. Eu não me lembro se ele foi afastado, tá? Mas se ele foi, e você tem informação, agregue com seu comentário, muito importante. Mas assim, o que está acontecendo entre os clubes é meio que um movimento assim, olha só. A gente não sabe se esses caras são realmente de fato envolvidos nesse esquema de aposta. Tudo está na hipótese da suposição, está tendo uma investigação em curso, então todos são inocentes até que se prove o contrário, que isso fique redondamente claro aqui no vídeo. Então todo mundo está sendo investigado para ver o que está acontecendo. Os clubes de futebol estão pegando a galera que está aparecendo dos seus elencos, pipocando ali os nomes, falando, rapaziada, ó, vamos dar uma segurada, fica longe, vamos ver o que está acontecendo, se é isso mesmo, se vocês estão fazendo, se vocês fizeram o que está sendo alegado, vamos preservar vocês, vamos preservar o nosso clube, nossos patrocinadores, vamos evitar dor de cabeça para todo mundo. Beleza, isso é o que está sendo feito. Vamos entrar agora numa parte um pouco mais conjectural, uma especulação, uma parte mais libertária. Essa parte aqui foi só basicamente um reporte jornalístico do que está acontecendo. Por que o que eles estão fazendo é crime, mesmo na ética libertária? Existem as regras estatais, né, que são as regras do desporto e tudo mais, que fala que você não pode receber para agir de má fé ou pagar alguém para agir de má fé. Aí tem as penas de 2 anos a 6 anos de cadeia, mais multa. Enfim, tem várias práticas de multa ali. E aí é uma coisa que é muito importante. Por que isso é um crime? Porque isso se trata de uma fraude. E fraude, na ética libertária, é um crime. Qual que é a fraude? É um pouquinho complexo de entender. Se tiver uma galera que pratica aposta esportiva, tá? Deixa no comentário explicando qual que é a lógica que vocês usam, porque eu tenho um pouco de conhecimento assim de entender como funciona mais ou menos a coisa, tá? De ter conversado com algumas pessoas que fazem isso, mas eu não faço isso, tá? Eu não faço apostas esportivas, então eu não tenho tanto conhecimento. Se você conhece, por favor, agregue ao vídeo com seu comentário explicando. Mas assim, por exemplo, eu conversei com um cara que ele explicou que o mercado que dá muito lucro, né? Ou a aposta que dá muito lucro, é você apostar em números de escanteio nos jogos. E aí tem toda uma lógica, porque você pode pensar assim, pô, mas escanteio é um bagulho completamente aleatório, não tem como controlar. Na verdade tem uma lógica por trás disso. Eles verificam times que têm uma tendência de jogar muita bola na área, quando tem um centroavante muito alto, ou
a principal jogada do time, por exemplo, o time é muito bom em bola parada aérea, bola aérea ofensiva, né, no caso, para jogar a bola na área. E aí a tendência do zagueiro rebater essa bola para fora é muito grande, então você gera um grande número de escanteios ou tiro de metas. Às vezes eles fazem aposta casada entre escanteio e tiro de meta. Então assim, aposta esportiva pode parecer um bagulho muito ilógico. Então assim, tem uma certa lógica na forma como eles operam, não é uma coisa tão aleatória quanto parece, tem uma lógica em como é feito. Acredito que deva ter para outros setores, mas enfim, eu não conheço como funciona, só conheço desse caso que, enfim, contei aqui para vocês. Galera que faz isso aí, contribua com o vídeo. Então, mas enfim, deixa o comentário aí. Vamos ver, analisar o caso agora de uma parte mais lógica do porquê que é uma fraude. Ora, embora tenha uma certa lógica, não é totalmente aleatório o mercado de aposta esportiva, se você chega para um jogador e você fala assim, pô, eu quero que tenha, sei lá, 5 escanteios nesse jogo, mais que 5 escanteios é a minha aposta. E você compra um zagueiro do time pra falar, cara, tá ligado, dá umas. Joga a bola pra fora, enfim, faz alguma coisa ali, entendeu? Dá um bicão pra linha de fundo, uma coisa que parece natural, sabe? Do jogador fazer, tipo, dominou a bola e pum, deu um bicão, levantou a torcida, fala, vamos. Pode ser uma coisa, entendeu? Pode ser uma coisa pro cara fazer. Só natural, mas tá tendo manipulação. Enfim, se eu estiver pausando o vídeo algumas vezes é porque eu tô pausando porque pra tossir, enfim, não vou ficar tossindo gravando. E aí, enfim, como eu tava dizendo, o que tá acontecendo basicamente é assim, essa manipulação em escanteios. Por que isso é uma fraude? Porque, naturalmente, no decorrer natural da partida, isso não aconteceria. Esse perfil de jogada não aconteceria tantas vezes. Está acontecendo mais vezes do que o natural, porque um dos jogadores está sendo pago, supostamente, para fazer esse ato acontecer mais vezes do que o natural. E aí o que está acontecendo? Quem é a vítima dessa fraude? Porque se está acontecendo uma fraude, precisa ter uma vítima, alguém está sendo fraudado. E quem está sendo fraudado é, no caso, a casa de apostas. E também, indiretamente, o clube de futebol. Mas vamos pegar a casa de aposta. A casa de aposta faz uma odd, né, que é quanto, tipo, qual a probabilidade daquele evento acontecer? Com base em cálculos estatísticos, enfim. Muita matemática para alguém que é de humanas. Não vou saber explicar isso. Mas tem uma lógica lá também. Os caras não são burros, tá? Eles não vão querer perder dinheiro. Tem uma lógica. Aí ele fala, por exemplo, para cada R$1 que se apostar, se tiver 5 escanteios, a gente paga R$3. Por exemplo, tá? Uma odd da hora. 1 para 3. Aí se tiver 10 escanteios, a gente paga 1 para 5, por exemplo. E aí o cara fala, olha ali e fala, pô, 10 escanteios, cara? Ô, zagueirão, dá 10 escanteios pra nós aí que a gente paga um troco. Então, na prática, não aconteceria 10 escanteios naquele jogo naturalmente se não tivesse uma manipulação. Teria, sei lá, 5, 6, 7, alguma coisa assim. E aí tem essa manipulação, a casa de aposta está sendo lesada nas apostas, porque a galera vai e aposta dinheiro alto, né? Não vai apostar R$10, R$15, R$20, aposta tipo 100 mil, 200 mil, pra poder pegar uma puta grana mesmo de volta. Então isso é uma fraude, você está manipulando as odds do jogo, as odds da aposta. E por que os clubes de futebol são indiretamente lesados? Vamos pegar o exemplo dos escanteios. Geralmente não saem muitos gols de escanteio. Estatisticamente no futebol, você jogar a bola para a área numa cobrança de escanteio é a coisa mais burra que você pode fazer, porque a defesa ganha do ataque na maior parte das vezes. E especialmente em escanteio é muito mais comum a defesa ganhar do ataque. Então, se você fica dando muito escanteio, você pode eventualmente acabar numa situação em que o ataque ganha da defesa e sai um gol. Então você prejudica o seu time. Ou um jogador, por exemplo, que é expulso numa partida porque ele combinou uma expulsão. Ele pode prejudicar o seu time esportivamente, no sentido que, por exemplo, ele foi expulso, o time dele ganhava de 1 a 0. Daqui a pouco virou o jogo, o time adversário veio pra cima, engoliu com 1 a menos e empatou, virou o jogo e, sei lá, fez 3 gols, por exemplo. Ora, era uma vitória naquele momento, poderia acontecer também a virada com 11 contra 11, não estou dizendo que não aconteceria, mas teve uma desvantagem esportiva por ter perdido um jogador, e aí o cara tem uma vantagem esportiva, uma vantagem financeira ilícita para ele para poder prejudicar o clube. Então o clube também está sendo fraudado. O clube também é uma vítima. O que nos leva à bizarra denúncia do Ministério Público de Goiás, que está pedindo 2 milhões de verbas indenizatórias por danos morais coletivos. Isso é basicamente o governo querendo roubar as casas de aposta, mais ainda do que elas já foram fraudadas nesses supostos esquemas. Porque assim, não tem lógica
você querer pegar o grana para as pessoas, pro Estado. Porque o Estado não é vítima. As vítimas são os clubes de futebol e as casas de apostas, principalmente as casas de apostas. Então por que o Estado tem que se meter nesse meio? Pra querer pegar dinheiro? Qual a lógica? Eu honestamente eu não consigo entender. Ah, então você foi fraudado, então eu recebo dinheiro? Espera aí, não vai ter indenização para as casas de aposta? Não está sendo previsto na condenação falar, olha só, você, Zezinho, do Clube X, dando um exemplo hipotético, comprovadamente fraudou, teve todo o devido processo legal, você teve direito a recurso, defesa, ampla defesa, contraditório, tudo mais, toda a parte jurídica importante da defesa do devido processo legal, e mesmo assim ele foi considerado culpado. Estou falando de uma sentença final, que não cabe mais recurso. Ok? Ah, você jogava, por exemplo, sei lá, no Santos. E aí? Você fraudou o time. O Santos não vai receber nada por isso? É sério? Tipo, é essa coisa que o Ministério Público vai fazer? Não indenizar? Ah, e depois o que vai acontecer? Bom, as pessoas vão ser presas. Esperamos, né, que elas sejam presas. E aí o clube, por exemplo, o Santos Futebol Clube, que é supostamente um dos clubes fraudados, ele vai pagar imposto para sustentar o cara que fraudou ele na cadeia. Então ele está sendo punido duplamente. Porque, primeiro, ele foi punido no âmbito esportivo por ter perdido alguns pontos, alguma partida, alguma coisa, metas que não foram batidas por causa disso. E no segundo ponto ele vai ter que pagar a vida do cara na cadeia. E cadê o dinheiro da indenização? E aí, assim, o que pode acabar acontecendo em termos de punição, punição esportiva, eu, honestamente, eu estava em dúvida, e eu tenho essa dúvida real de se o cara deve ser punido para sempre por um erro que ele cometeu na vida privada, não relacionado ao esporte, versus um erro que ele cometeu na vida esportiva dele. Se ele merece ou não ser banido. Pegando lá o paradoxo do caso Cuca, lá supostamente teve o caso lá da menina lá, então agora resolveram cancelar o Cuca retroativamente. Eu já fiz vídeo sobre isso, não vou entrar no caso. Mas tá, tudo bem, ok. Você pode concordar ou não concordar com isso. É uma coisa da vida privada dele. Mas digamos que, por exemplo, um técnico de futebol estivesse envolvido no caso de aposta esportiva. De manipulação de aposta esportiva. Será que seria proporcional banir esse cara do futebol? Bom, eu achava que não, e eu vi um vídeo do Jorge Igor muito bom. Vou deixar aqui na descrição também, um salve pro Jorge Igor, um cara que eu gosto bastante, acompanho bastante. E aliás, que baita narração que ele fez ontem, muito boa narração dele, parabéns aí pro Jorge Igor. Não sei se vai ver o vídeo, mas fica um registro que eu adorei a narração dele. E ele deu um argumento muito bom, muito sólido em relação a isso, da questão da confiança. Esse jogador de futebol, que comprovadamente, eu não estou falando de suposição, estou falando de um jogador hipotético. Imagina um jogador aí que comprovadamente fraudou o jogo. Ele vai ser punido? No âmbito esportivo? Qual que é a punição adequada para ele? Para mim tem que ser exclusão. E eu concordo com o Jorge Igor, porque ele me convenceu disso. E eu vou explicar por quê. Você mexeu com uma coisa muito complexa. Que é tipo assim, um torcedor de futebol, ele pagou um ingresso, ele foi ver o jogo de futebol, esperando que todos os jogadores envolvidos naquela partida, que estão no banco ou estão titulares, que vão entrar, todos os árbitros e tudo mais, ele vai com a expectativa de que ele vai ver uma disputa esportiva idônea. Em que todo mundo ali, ninguém tá de sacanagem, tá todo mundo fazendo o seu melhor para tentar ganhar, e aí ele pode sair puto porque perdeu o jogo, ou feliz porque ganhou, ou até meio, beleza, empatamos, tá bom. Mas ele vai sair com um sentimento de tipo, aquilo foi limpo. E se você tem jogadores de futebol que estão fraudando apostas, eles estão manipulando o jogo. E esse tipo de gente, ela tá traindo a profissão dela. E ela não pode ficar nessa profissão. Ah, mas você tá querendo decretar o fim da carreira dos caras? Primeiro assim, essa galera vai pegar de 2 a 6 anos de cadeia. Um jogador de futebol que tem aí, vai, dos 16, agora tá começando um pouquinho cedo, né? Vamos colocar, dos 16 até os 36 anos de cadeia, de carreira, vamos colocar. O cara fica 20 anos como carreira. Se ele pega 6 anos de
de cadeia, que seria a pena máxima, percebe que a carreira dele meio que acabou? Principalmente assim, se ele pegou, dos 20 aos 26 anos, né? Ele foi preso aos 20, vai sair aos 26. E aí, também assim, na verdade, você nem precisa banir o cara do futebol. Você pode até, tipo assim, dar uma punição mais branda pra ele. Digamos, você dá 3 anos de suspensão pra ele. E 2 anos de cadeia. O cara fica 2 anos preso e mais 1 ano sem jogar futebol. O cara tenta voltar. Será que esse cara vai ser bem quisto no meio do futebol? Será que ele vai ser contratado de novo? Eu duvido muito. Sinceramente, eu duvido muito. Eu, particularmente, assim, se eu fosse presidente de clube, esse carinha aqui, ele esteve envolvido em caso de aposta esportiva. De manipulação de aposta esportiva. Esse carinha não. Não vamos contratar ele, vamos contratar outro. Então talvez o próprio mercado, através de um mecanismo de autorregulação, acabe expulsando os fraudadores do mercado do futebol. E assim, vamos encerrar o vídeo aqui com a galera refutando o argumento de que tem que proibir casos de aposta no Brasil porque aí isso não acontece. Esse argumento é um argumento que ele é extremamente burro e fácil de apontar a burrice dele, porque ele parte de uma lógica paternalista, que é tipo assim, o Estado, ele tem que cuidar da gente, tem que ser nossa mãe, nosso pai, e aí eu não gosto disso, desse comportamento, então a gente vai punir as pessoas que têm esse comportamento porque eu não gosto, então vamos proibir elas de ter esse comportamento. Isso vale para, por exemplo, eu não gosto de aposta esportiva, proibir aposta esportiva. Eu não gosto de funk, proibir funk. Eu não gosto de, sei lá, música sertaneja, proibir música sertaneja. Eu não gosto de rock, proibir rock. Eu não gosto de droga, proibir rock. Eu não gosto de homossexuais, proibir homossexuais. Sabe, você consegue ver esse argumento, e ele não é um argumento de esquerda, de direita, ele é só um argumento burro. Então tem burrice na esquerda, burrice na direita, burrice no centro. Entendeu? É simplesmente a burrice pura, basicamente. Porque assim, alguém tem que ser o adulto da sala, sabe? E às vezes é meio chato a gente libertário ter que ser sempre o adulto da sala. Fala, cara, tudo bem, você não gosta de aposta esportiva? Não aposte. Eu não gosto de prostituição. Não contrate prostitutas. Eu não gosto de cigarro. Cara, não fume. Eu não gosto de maconha. Não use maconha. Você pode usar o que você quiser na sua vida. Alguém, sei lá, você pode gostar muito de tecnobrega, por exemplo. E alguém pode achar isso completamente idiota, completamente asqueroso. E, cara, não seja o idiota que vai defender que aquilo seja proibido. Só aceite que pessoas vão ter estilos de vida diferentes e vão ver sua vida de maneiras diferentes. E é isso, entendeu? Não tem nada de errado, nada de criminoso com isso. Proibir a aposta esportiva não vai resolver o problema. Porque você pode ter aposta esportiva com casas legalizadas, oficiais, que não são geridas por bandidos, ou você pode ter casas de apostas que são geridas por bandidos. Que é o que acontece. Você acha que a demanda por aposta vai sumir? Não, não vai. Ela só vai ser deslocada para criminosos, porque são indivíduos que estão dispostos a transgredir a lei para conseguir algum lucro. E aí você pode acabar tendo casos de violência, por exemplo, mataram um apostador porque, enfim, ele fez merda, coisa nessa linha. Então, a solução nunca é proibir. A solução não é proibição, a solução é sempre mais liberdade. Porque se você proibir casos de aposta, vai cair na mão de bandidos da pior espécie, bandidos iguais a esses aí que estavam tentando fraudar as casas de aposta em primeiro lugar. Enfim, desculpa pelo vídeo longo, mas é muita coisa para discutir. Tem a questão jornalística, a questão de dar notícia, discutir âmbito penal, enfim, não tem como falar isso em pouco tempo. Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo, se inscreva, comente, compartilhe. Se tiver algum desdobramento aí do caso, alguma coisa, enfim, eu trago mais coisa pra cá. Mas como isso aqui é Brasil e geralmente o poste mija no cachorro e não o cachorro mija no poste, eu tenho certeza que isso aí vai acabar virando alguma jabuticaba absurda e vão dar um jeito aí de sei lá o que, enfim. Mas é isso. Não defendam proibição de casas de apostas e se comprovado que os jogadores fraudaram casas de aposta, eles têm que ser processados no âmbito civil, criminal, enfim. E quem se sentir prejudicado que processa os caras no CPF para poder reaver seu dinheiro e bens lucros cessantes. Mas enfim, agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo. Se inscreva, comente, compartilhe. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.